Continuidade a esse assunto de interpolação polinomial, nós vamos utilizar agora a interpolação pela forma de Lagrange, certo? Bom, a ideia da interpolação utilizando os polinômios de Lagrange é a mesma, assim, fundamentalmente a mesma coisa que a gente vai fazer, né? Então, nós vamos achar um polinômio que possua os pontos conhecidos da função que a gente quer interpolar, uh, tá certo? E de grau que seja no máximo, né, a quantidade de pontos que eu tenho disponíveis, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Com os polinômios de Lagrange, a gente faz uma combinação linear dos polinômios de Lagrange, que eu já vou explicar melhor o que que é. Mas a ideia é a mesma, né? Então a gente vai ter um conjunto de pontos e nós vamos encontrar um polinômio interpolador que passa exatamente por todos esses pontos para que a gente possa estimar valores intermediários que nós não tínhamos a princípio, como por exemplo esses valores em azul. Aqui não, na verdade, nesse último não. Somente os valores que estiverem entre, né, o primeiro e o último ponto. Então, somente valores, né, entre um e outro. E utilizando essa forma dos polinômios de Lagrange, basicamente eu vou fazer uma combinação linear de vários outros polinômios. Então, eu vou estar gerando, digamos assim, subpolinômios, né? Polinômios intermediários, que eles vão estar por aqui, e eu vou fazer uma combinação linear, uma soma, subtração desses vários polinômios, que no fim vai resultar nesse polinômio vermelho aí. Então, vou explicar melhor como é que isso funciona. Bom, pela definição, os polinômios de Lagrange, eles são assim. É um polinômio tal que no ponto xk que eu estou buscando, no ponto xk que eu já tenho, né, um dos pontos conhecidos, ele é igual a 1. E em qualquer outro ponto, ele é igual a 0. Aqui, o que, que acontece? Eu vou ter um polinômio de Lagrange para cada ponto conhecido. Se eu tenho 3 pontos conhecidos, então eu vou ter 3 polinômios de Lagrange. Qual é a ideia aqui? Meu objetivo é que, na verdade, esses polinômios azuis aqui que eu tenho marcado, eles vão funcionar assim. Eles não vão ser assim aleatórios como eu fiz, né? Então foi só para demonstração. Eu vou ter um polinômio que passe exatamente de Lagrange, né? Que passe exatamente pelo primeiro ponto. Vou ter outro polinômio que passe pelo segundo ponto. Aqui eu errei. Que passe pelo segundo ponto. Vou até colocar de outra. Um outro polinômio que passe pelo segundo ponto. Eu vou ter outro polinômio que passe pelo terceiro ponto. E assim por diante eu vou gerando polinômios que passem cada um por cada ponto. Faço uma combinação linear deles para que eles se encaixem direitinho, tá certo? E gerem esse polinômio vermelho aí, que é o polinômio interpolado. E aí, como é que eu garanto isso? Bom, basicamente eu vou fazer com que em xk ele seja 1 e qualquer valor diferente, né, daquele polinômio específico ele seja 0. Então, se eu vou fazer com que aqui, por exemplo, esse polinômio azul, ele vai ser 1, no caso, exatamente no ponto, mas no ponto que eu estou querendo, nos outros pontos, ele vai sempre bater em 0 aqui. Então, na verdade, aqui teria que estar mais para baixo. Não precisa entender assim minuciosamente como é que a gente chega nesses polinômios, como eles funcionam minuciosamente. Não precisa. Porque vocês precisam entender como é que eu construo eles. Então, vamos supor, por exemplo, que eu estou fazendo uma interpolação aqui com os polinômios de Lagrange, utilizando 2 pontos, tá certo? 2 pontos. Então, com 2 pontos, eu vou ter 2 polinômios de Lagrange. Vou ter o L0, que é Lagrange, né, 0, e o de Lagrange, 1. E a combinação linear, ela vai ser com os valores de y conhecidos, os valores de f de x conhecidos. Então, como é que eu vou criar, como é que eu vou ter um polinômio desse, né, que satisfaça essas condições? Ou seja, como é que eu vou fazer, deixa eu ver se eu coloquei aqui, como é que eu vou fazer que o L0
de x0 seja igual a 1 e o L1 de x1 seja igual a 1 também, porém, o L1 de x0 é igual a 0, que é o que eu estou dizendo aqui. E o L0 de x1 é igual a 0 também. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo na realidade? Quando eu coloco essas condições, né? Eu estou fazendo na realidade com que o meu P1 de x0, veja, se o L0 de x0 é igual a 1, então na verdade eu vou ter aqui y0 vezes 1. E se por qualquer outro valor ele é 0, então em x0 eu vou ter o restante dos fatores 0, ou seja, eu vou fazer com que o meu polinômio x0 seja exatamente o valor de f de x0, que é exatamente a definição de polinômio interpolador que eu tinha feito, que é um polinômio que possua todos os pontos conhecidos. Então eu vou fazer dessa maneira, tá? E como é que eu gero um polinômio desse, que tem essa propriedade? Daí, a forma mais óbvia aqui seria utilizando essas diferenças aqui. Então, se vocês observarem, né? Caso eu substitua o meu x aqui do L0 por x0, eu vou ter x0 menos x1 em cima e x0 menos x1 embaixo. E aí isso aqui vai dar igual a 1. Se, por outro lado, eu não coloco x0, eu coloco aqui. Eu vou ter que colocar de outra cor. Se eu coloco x1 menos x1, vai dar 0 em cima, no numerador. Se o numerador deu 0, então o meu resultado aqui vai ser 0. E isso vai acontecer caso eu tenha até mais pontos, eu vou mostrar como é que funciona. Mas esse é o formato básico. Então, eu vou ter a diferença dos pontos embaixo e a diferença dos pontos em cima. Embaixo eu tenho constantes, em cima eu vou ter o x, os x's, né, digamos assim, as diferenças do x. Aí vamos investigar um pouco mais. Então, como eu tinha falado antes, se eu utilizo os polinômios desse formato aqui, para duas variáveis, qual é o valor de L0 de x0? Vamos lá. L0 de x0 vai ser igual a, observando aqui a formulinha, x0 menos x1 dividido por x0 menos x1. Ou seja, se os dois numeradores e denominador são iguais, então eu sei que é igual a 1. Quem é agora L0 de x1? Então, L0 de x1 vai ser, substituindo, dá x1 menos x1 dividido por x0 menos x1. Então, x1 menos x1 é 0, ou seja, eu vou ter igual a 0. E assim por diante, eu vou fazendo, né? Eu faço no x1 é a mesma coisa, só que é o contrário, né? E aí vai dar 0 em x0 e 1 em x1. E quem vai ser o polinômio em x0? Ah, tá. Porque eu já calculei direto aqui. Ora essa. Se eu fiz com que o L0 fosse 1 em x0 e 0 no resto, né? E o L1 fosse 0 para o resto todinho, mas fosse 1 para o x1, então significa que se eu utilizar essa combinação linear que eu estou colocando aqui em cima, então o polinômio interpolador de grau 1 de x0 vai ser y0 vezes L0 de x0. x0, né? L0 de x0 mais L1 de x0, né? Então, só para destacar. Então, aqui eu tenho x0, 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 certo? E aqui é o y1, o L1, tá certo? L1. Então, fazendo desse jeito, então, L0 de x0 eu já vi que é 1. E o L1 de x0 eu já sei que é 0. Então, eu vou fazer com que o P1 de x0 seja igual a y0, que na verdade é o f de x0. Ou seja, o ponto que eu estou querendo que o polinômio contenha.
Então, utilizando esse esquema, se vocês verem depois do vídeo com mais cautela, vocês vão ver com mais clareza isso. Provavelmente, quando eu botar mais pontos, também vai clarear melhor. Mas, basicamente, a ideia é essa. Então, o polinômio que eu estou querendo interpolar no x0, ele vai dar exatamente o f de x0. E no x1 vai dar o f de x1. Que é exatamente o que eu estou querendo. Só que como eu estou interpolando apenas com 2 pontos, então eu estou gerando uma reta. Ou seja, se eu tenho que o meu x1 ele está aqui e o meu x2 ele está aqui, esse polinômio interpolador que eu estou fazendo, que eu estou gerando aqui, ele é uma reta que passa por esses 2 pontos. Tá certo? E eu garanto que ele vai passar pelos 2 pontos justamente pela forma que eu construí esses polinômios de Lagrange. Vamos fazer aqui um exemplo bastante prático agora, né, com um número de verdade. Então, vamos supor que eu tenha aqui essa tabelinha, tá certo? Opa. Essa tabelinha aqui de valores com 2, 4, 5 e 1. Então, se eu fosse desenhar, se eu fosse ver aqui no gráfico, seria mais ou menos assim. Então, x, eu tenho que em x igual a 2, o meu f de x é 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4, mais ou menos aqui mesmo. E para igual a 5, 1, 3, 4, 5, mais ou menos aqui, ele é igual a 1. Então é mais ou menos esse aqui. Se eu só tenho 2 pontos, é o máximo que eu consigo interpolar uma reta. Então a reta que eu vou achar é exatamente a reta que passa por aqui, ó. E aí eu vou utilizar os polinômios de Lagrange para fazer esse cálculo. Vamos lá. Vou usar aqui agora o azulzinho, talvez fique melhor. Então, qual é o primeiro passo para encontrar? Eu vou calcular o L0 e o L1. Vamos lá. Quem é o polinômio de Lagrange L0, né? O L0 de x é igual a x menos x1. Quem é x1? x1 é 2. Opa, na realidade não. x1 é o segundo, né? Então, se eu tivesse aqui o i, eu devia ter colocado o i. Então, aqui eu tenho i igual a 0 e igual a 1. 1 e 2. Então, quem é o x1? x1 é esse 5 aqui. Então, vai ser x menos 5 dividido por x0, que é 2, menos x1, que é 5. Então, o L0, vou colocar aqui do lado, então, embaixo mesmo, vai ser x menos 5, no caso, dividido por menos 3, né? Então, seria mais ou menos assim, seria menos x sobre 3, certo? Mais 5 sobre 3. Aí, o próximo. Calculando o L1 de x. Aí eu tenho x menos x0. Quem é x0? x0 é 2, dividido por x1 menos x0. Então, seria x1, que é igual a 5, menos 2. Então, isso aí vai me dar x menos 2 dividido por 3, que aí vai ser x sobre 3 menos 2 sobre 3. Certo? Daí agora, para calcular o meu polinômio, eu só tenho que substituir. Então, o polinômio de grau 1, interpolador, utilizando Lagrange, né, para esses números, vai ser... Quem é o y0? É o f de x0. É igual a esse 4 aqui. Deixa eu até marcar para vocês verem exatamente quem é quem, né? Então, f de x0 é o 4, é o y0. O y1 é o f de x1. Certo? x0, 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 x1, 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 x1. Então tá tudo coloridinho aí, dá mais fácil para ver.
Então, quem é o polinômio de 1? Então, seria, eu simplesmente substituo na fórmula, né? E aí vai ficar, quem é o f de x0? É igual a 4 vezes o L0, eu já calculei aqui, seria menos x sobre 3 mais 5 sobre 3. E também, e aí eu vou somar com o f de x1, que é 1. Aqui, f de x1 é 1. Multiplicado por x sobre 3 menos 2 sobre 3. Daí, resolvendo tudo isso daí, a gente vai, no fim das contas, encontrar o polinômio menos x mais 6. Tá certo? Eu só teria que sair multiplicando, somando e, no fim das contas, vocês iam ver que ia resultar nesse daqui. Então, o polinômio que interpola esses dois pontos, que é uma reta na realidade, né? Polinômio de grau 1, é exatamente essa reta que vocês estão vendo, tá? E é isso daí. Daí agora com grau maior, o que vai acontecer? É só seguir as mesmas propriedades. Então, para a gente generalizar, o que vai acontecer? Primeiro, o que a gente quer fazer, né? A gente quer gerar os polinômios de Lagrange garantindo que para o polinômio k, né, késimo polinômio, seja igual a 1 para o késimo x. E que ele seja igual a 0 para qualquer outro que seja diferente daquele que ele está sendo construído, né? Então, o que significa aqui? Em x0, o L0 vai ser 1. Se for x1, 2, 3, 4, se eu aplicar x1, 2, 3, 4 no meu L0, vai dar 0. Certo? Então, para fazer isso, naquela equação que a gente tinha colocado, então o meu numerador ele vai ter que zerar quando k for diferente de j. Então, lá no que a gente estava vendo aqui, quando k for diferente de j, ou seja, se eu tenho aqui, aplicando, né, em L1, x1, ele é igual, k é igual a j. Então, ele vai ter que ser 1. Se for qualquer número diferente, tem que ser igual a 0. Para que isso aconteça, eu vou ter que ter esse produtório. De forma que, quando eu substitua com um k diferente do que ele foi feito, construído para ser, ele vai zerar um desses termos e esse termo que zerou, zera o resto. Então, vamos ver isso na prática? Então, seria assim. Antes de ver a prática, na verdade, vamos ver isso aqui um pouquinho mais de detalhes. Então, eu tenho aqui, ó, se vocês observarem, que aqui eu tenho o meu polinômio interpolador, né? Eu estou fazendo um polinômio interpolador de grau n. Esse n aqui ele é usado para limitar o meu último xn, tá? E eu estou querendo aqui construir o polinômio de Lagrange k. Então, lembra? K0, K1, né? K2, enfim, o polinômio k. E aí, se eu estou querendo usar o polinômio, por exemplo, vamos supor que fosse o polinômio 3, né? Se é o polinômio 3 de Lagrange, k igual a 3, então eu vou colocar aqui o produto das diferenças de x menos x0, x menos x1, todos menos o k que eu estou observando. Então, vocês observam que vai 0, 1, 2, 3, até chegar em k menos 1. Aí quando ia ser o k, ele pula e vai para o k mais 1. Então vejam, observem aqui o que está acontecendo. Ele ia até k menos 1 e ele pula para k mais 1. O k ele não aparece aqui no numerador. Se eu faço isso, qualquer número diferente de k que eu botar aqui, ele vai zerar. Então, se eu botar, por exemplo, x0, x0 menos x0 vai dar 0, 0 vezes todo o resto vai dar 0. Então, eu zerei qualquer valor diferente, que seja diferente. Tá certo? E no denominador, o que eu faço? Bom, no denominador, eu vou manter fixo o xk. Lembrando, ó, o k específico que eu estou construindo, eu vou manter ele fixo. E eu vou subtrair de todos menos ele também. Então, agora vamos ver na prática para poder ficar mais claro. Mas isso aí, quando eu faço, né, eu garanto que todos os pontos estão contidos. Como eu já expliquei antes, aqui tem um exemplo de como seria um polinômio de Lagrange. Mas deixa eu colocar, mais na prática, deixa eu avançar logo um pouquinho.
Então, o que vai acontecer quando eu tiver, por exemplo, um grau 2 em que eu tenha 3 pontos, né? Quando eu tenho 3 pontos, o que vai acontecer? O meu L0, ele vai ser o quê? Ele vai ser, deixa eu botar aqui, o meu L0 ele vai ser, lembrando, numerador, coloco todos menos o próprio. Então, se o K aqui é 0, eu vou botar x menos x0? Não, x0 não entra, porque é o próprio K, então é x1. São 3 pontos, né? Eu tenho aqui x0, x1 e x2. Então, o meu L0 vai conter o x1 e o x2. Então, x menos x1 vezes x menos x2. Ou seja, ele contém todos, né, menos o próprio. Então, se o polinômio que eu estou construindo é o polinômio zero, o meu numerador vai conter a diferença para o x menos no próprio ponto zero, x0. E embaixo a mesma coisa, sendo que eu estou fixando aqui o xk. Vai ser a diferença para o xk, tá certo? É só vocês verem, né, o que eu estou mostrando aqui. Então, xk menos x0, xk menos x1. Então, é bem parecido como está o numerador. Então, vai ser assim. Eu vou ter xk menos x1 vezes xk menos x2 também. Então, a diferença do de cima para o de baixo aqui. Em cima, eu estou aqui utilizando o meu x. E embaixo, eu estou utilizando o xk. Sendo que esse k, que está bem aqui, ele é esse mesmo valor aqui. Ou seja, na realidade, esse k aqui, nessa equação que eu estou fazendo, vai ser zero, né? É x0. Ou seja, isso aqui, coloquei aqui embaixo, isso aqui é, na realidade, x0. Então, se eu estou fazendo L0, eu vou fazer x menos x1 e x menos x2. O x0, ele não entra no numerador, tá vendo? Ele não tem aqui o termo. Já no denominador, eu mantenho fixo o x0 e faço a diferença para o x1 e o x2. Vejam que não tem a diferença para o x0, porque senão ia dar zero. O que isso faz? Isso faz que, caso eu substitua aqui no meu x, eu bote um x0, o que vai acontecer? Eu vou fazer em cima, né? Se eu colocar x0, em cima vai ficar x0 menos x1 vezes x0 menos x2. E embaixo, o que eu tenho? Embaixo eu tenho exatamente a mesma coisa. x0 menos x1, x0 menos x2. Então, se eu tenho a mesma coisa embaixo, eu vou fazer com que em x0, o meu polinômio de Lagrange 0 seja exatamente 1. Que é a propriedade que eu estava buscando. Já, se eu substituo ele por x1, eu vou fazer com que seja igual, né? Se for aqui x1, substituir ali o x, vai ficar x1 menos x1. Eu já sei que é zero, então o numerador já vai dar zero. E x1 menos x2. Se o numerador deu zero, o denominador nem importa, já sei que é zero. Então, em L0 de x1 vai dar zero. Ou seja, quando eu estou calculando ali para o próprio x0, ele vai dar 1. Para qualquer outro valor, ele vai dar zero. Que é isso que eu queria para poder gerar o polinômio interpolador. É aquela nossa norma, eu quero que ele passe por todos os pontos, né? E aí deu isso. Então, generalizando mais isso daqui, a gente tem esses gráficos que eu pulei antes. Então, fazendo isso, quando eu faço essa combinação linear dos polinômios de Lagrange, eu vou gerar um polinômio interpolador que cruze por todos os pontos que eu estou interpolando, que me permite fazer uma estimativa da função com um erro menor possível ali no intervalo que eu quiser. Os polinômios de Lagrange eles têm esse formato, ou seja, em x0 ele é igual a 1, vejam que está escrito especificamente 1, e em todos os outros pontos que eu estou interpolando ele é igual a 0.
tá certo? De forma bem genérica, a fórmula é essa daqui. Então, o meu polinômio interpolador vai ser a combinação linear, né, o somatório dos meus f de x, k, né, k indo de 0 a n, com os polinômios correspondentes, né? Polinômio L0, L1, L2. Esse n é uma constante, né, que eu defino que é o grau do polinômio e a quantidade de pontos. E para cada polinômio de Lagrange vai ser o produtório, onde no numerador vou ter as diferenças para o x e no denominador vou ter as diferenças para o xk, sendo que eu vou pular o próprio k, para que ocorra tudo que eu já falei, dá 1 e dá 0, enfim. Pronto. Então, continuando aqui, com o grau 2, né, gerando o polinômio de grau 2, então eu cheguei aqui nesse ponto, vocês podem assistir de novo o vídeo, vocês podem tentar tirar dúvida, mas quando forem fazer na prática vai ficar mais claro. Então, eu gerei aqui para grau 2, eu consegui determinar os polinômios de Lagrange, e agora eu vou querer determinar o polinômio interpolador. Basicamente, o que eu vou fazer é simplesmente substituir. Vendo aqui, ó, eu tenho o valor de x0 e x1, então substituindo tudo isso daí, eu vou acabar chegando nesse polinômio daqui, tá certo? Então, só para ver como seria, né? Eu teria aqui, por exemplo, o L0, né? Então, L0, se eu não substituir, aqui eu estava explicando x0 e x1, mas se eu continuar aqui, então o L0 vai dar isso aqui, o L0. O L0 de x vai ser x menos x1. X menos, quem é x1? X1 é menos 1. X menos menos 1 vezes x menos, quem é x2? X2 é 0, dividido por xk. Quem é k é x0. Então, quem é x0? X0 aqui, ó, menos 1. Então, menos 1 menos x1. X1 é 0 vezes, novamente, o menos 1 menos x2. Quem é o x2? X2 é 2. Então, substituindo isso aqui tudo, eu vou ter, no fim das contas, no numerador, vou ter x mais 1 dividido por menos 1 vezes, aqui no caso, menos 1 menos 2 é menos 3. Menos 3 vezes menos 1 é 3. Então, eu vou ter x mais 1 sobre 3. Não, acabei pulando aqui. Na realidade, eu tenho que fazer a multiplicação aqui em cima. Vou ter x ao quadrado. Né? Então, vou ter x mais 1 vezes x. Aí vai ser x ao quadrado mais x sobre 3. Agora sim. Então, fazendo as minhas substituições, eu devo ter cometido algum pequeno errinho ali. Não, é porque na verdade faltou multiplicar por 4. Mas aí, enfim, fazendo as minhas substituições, se vocês seguirem os cálculos direitinho aqui, eu recomendo até que vocês façam isso no papel, né? Vocês vão acabar conseguindo aqui aplicar, né? Então, passo a passo. Primeiro, determino L0, polinômio de Lagrange 0, polinômio de Lagrange 1, polinômio de Lagrange 2, substitui aqui os y, né, os f de x, e aí eu vou obter esses valores, né? Então, esse daqui seria o L0, esse aqui o L1 e esse o L2, tá certo? Aqui é o Y0, né? Y2. E aí, fazendo todas as multiplicações, soma, divide e resolvendo, né, simplificando aqui esse polinômio, essa equação, a gente vai encontrar finalmente o polinômio interpolador, que é o mesmo que eu encontrei com o sistema de equações. Se vocês forem lá na aula sistema de equações, eu utilizei os mesmos pontos e encontrei o mesmo polinômio utilizando Lagrange e sistema de equações. Tá certo? Bom, então para essa aula é isso, tá? Quando eu quiser fazer, por exemplo, com grau 3, né, utilizando 4 pontos, o que eu iria fazer? Basicamente, eu iria acrescentar mais um termo aqui, né?
Aí seria x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3, né? Porque se eu estou no zero, então eu teria aqui ainda x menos x3. Embaixo também eu acrescentaria mais um termo, né? Mais um fator aqui para o produtório. Mas o resto do processo é o mesmo, para encontrar o polinômio. Aí beleza. E agora, como é que eu faço para implementar isso? Quando eu quero, resolvendo aqui na mão, vocês encontram o polinômio. Mas fazendo a implementação, vocês não precisam encontrar o polinômio. E é isso que eu vou mostrar na próxima gravação, como é que eu faço para implementar isso no Excel, de forma que eu faça um programinha em que eu só faça mudar os pontos que eu estou querendo estimar e ele já faz os cálculos para mim.